Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área para darmos sequência ao nosso projeto Premonição Enem, Semana de Ciências da Natureza, os principais conteúdos da química que têm altíssimas chances de estarem na prova do Enem. Galera, se vocês me perguntarem assim, professor, diga assim um conteúdo, tipo aquele que vai cair, não tem como não cair, galera. É esse aqui, ó. Acidez e basicidade de substâncias. Sabe por quê? Todos os anos cai uma questão de acidez e basicidade das substâncias. E como é que ela cai, professor? Tipo assim, o Enem te dá um texto em que ele fala que tem uma situação que aconteceu lá, parará, que tem uma situação de um ácido que ele quer neutralizar. Aí ele pergunta qual das substâncias a seguir pode ser utilizada para essa finalidade. Aí no caso você marcaria uma substância básica. Ou o contrário. Eu tenho uma situação em que aqui o meu sistema é básico, aí diga uma substância para neutralizá-lo, ácido. Só que isso, claro, sempre dentro de contextos. E geralmente o contexto que o Enem usa é a questão do solo. Vocês já devem ter visto, quem maratona os vídeos aqui do canal sabe o que eu estou falando. Geralmente uma questão que envolve um solo ácido, que ele precisa neutralizar aquele solo ácido e pede para você marcar qual é uma substância que poderia ser adicionada ao solo ácido. Ou o contrário, um solo que é básico, aí você tem que adicionar uma substância que é ácida. Então assim, galera, é muito importante que vocês saibam bater o olho numa substância e dizer ela tem características ácidas ou ela tem características básicas. E eu vou explicar para vocês isso nesse vídeo. Lembrando, o meu foco aqui nessa aula específica, nessas aulas de quadro dessa semana, é teoria. Porque exercício e questão sobre isso tem aos montes no canal, tá? Tem várias e várias questões do Enem que eu já resolvi nessa pegada, então para não ficar repetitivo, tá? Vamos começar aqui, galera. E aqui eu vou abordar substâncias inorgânicas e orgânicas, tá? Eu vou pegar os dois mundos aí. Vamos começar aqui num primeiro bloco com substâncias ácidas. Substâncias que têm características ácidas, tá, galera? Bom, primeiro bloco que eu destacaria aqui, gente, são os óxidos ácidos, tá? É o primeiro bloco. Óxidos ácidos. Professor, quais são os principais exemplos de óxidos que têm características ácidas? Vamos embora lá. CO2, que é um gás, SO2, que também é um gás, o SO3 também é bacana da gente lembrar, o N2O5, que também é um cara interessante da gente lembrar, e aqui eu vou botar etc, tá? Primeira coisa que eu preciso que você saiba, meu querido aluno, os óxidos ácidos, eles, de uma forma geral, são substâncias gasosas. E geralmente na prova do Enem, eles estão associados à poluição da atmosfera. Pegou a parada? Associados geralmente à poluição da atmosfera. CO2. Qualquer coisa que você queima que tem carbono, considerando uma combustão completa, vai produzir CO2. Então você queimou álcool, queimou gasolina, queimou diesel, queimou carvão, queimou madeira, queimou folha, queimou papel, vai jogar CO2 na atmosfera. Lembra que jogar CO2 na atmosfera implica em você contribuir com o aumento da concentração de carbono na atmosfera. Isso pode causar duas coisas aqui que é importante que você saiba. Aquecimento global. Então, o CO2, ele é um gás 2 em 1, tá? Ele tanto é responsável pelo aquecimento global, mas ele também é um cara que contribui para a chuva ácida, tá, gente? Excesso de CO2 na atmosfera acaba acidificando demais a chuva. Então, quando a gente joga CO2 na atmosfera, nós estamos contribuindo com o aquecimento do planeta. Quanto mais CO2 tem na atmosfera, mais intenso é o aquecimento global
E também o CO2 ele volta para a gente na forma de chuva ácida, porque lembra que os óxidos ácidos, quando eles reagem com a água, eles formam ácidos. Quando o CO2 entra em contato com a água, ele forma ácido carbônico, tá? Que é uma substância que não é um ácido forte, mas é ácido. Contribui para a diminuição do pH da água da chuva, tá? Aqui eu queria colocar um destaque, um extra, tá? Para vocês, um bônus, que é o metano, tá? O metano, gente, eu estou falando de aquecimento global, então já puxei esse tema aqui também, porque o nosso tópico central é tratar de acidez e basicidade. Mas tudo que for vindo na minha memória que eu julgar que é importante, eu vou colocar aqui, tá bom, gente? Então, sem reclamação nos comentários, para só fugir do tema, eu tô te dando conteúdo, parceiro. Só vai captando, tá? Sem mimimi. Metano. Metano, gente, o que acontece? O metano, ele é um gás de altíssimo efeito estufa. Ele contribui muito para o aquecimento global, tá? Só abrindo um parêntese aqui. Professor, ele é mais problemático do que o CO2? Vixe! 21 vezes. É como se a capacidade de reter calor do metano fosse 21 vezes mais poderoso do que a capacidade de reter calor do CO2. Então é por isso que metano na atmosfera, gente, é um problema sério. CO2 na atmosfera vai causar ali em excesso alguns problemas. Dá pra gente manobrar. Metano é complicado. E aqui eu lembro vocês que uma das atividades que contribui muito para a produção de metano é o quê? Coloca para mim aqui nos comentários antes que eu responder. Qual é a atividade que contribui para a emissão de metano? Diga aí. Cadê? Vocês não escreveram no comentário, gente. Ah, isso aí, meu querido aluno. Criação de gado, bovinos, tá? A vaquinha, lembra que a vaquinha ela não trabalha, tá, gente? Ela passa o dia todo comendo e peidando, é só isso que ela faz. E aí, resultado, contribuindo para a emissão de metano. Então, o intestino dos ruminantes produz muito metano, criação de gado contribui para o aquecimento global, tá bom? Fechado o parêntese aqui de aquecimento global, vamos voltar para cá, então. Falando do CO2, CO2 é um óxido ácido, ele contribui para o aquecimento global e também para a chuva ácida. Todos os demais vão contribuir com a chuva ácida principalmente, tá, gente? Porque lembra que se são óxidos ácidos, a contribuição deles é principalmente com a chuva ácida, ou seja, reagem com a água da chuva formando ácidos. Aqui, eu vou dar destaque para esses dois óxidos aqui, tá? O SO2 e o SO3. Por quê? Porque em determinado contexto, eles podem aparecer para você, meu caro aluno, no contexto de combustíveis fósseis, tá? Os combustíveis fósseis, eles têm enxofre, uma concentração maior de enxofre. É isso, inclusive, que é um dos principais diferenciais de um combustível fóssil em relação ao renovável. Teor de enxofre. Então, você pega, por exemplo, carvão mineral, carvão vegetal. Qual dos dois é fóssil? Professor, o fóssil é o mineral, perfeito. Então, se o carvão mineral é fóssil, ele tem um alto teor de enxofre, ele contribui muito mais para a chuva ácida do que o carvão vegetal. Lembra que o carvão vegetal, vem de um vegetal. Você pega, por exemplo, uma tora de madeira, queima ela numa atmosfera com uma baixa concentração de oxigênio, combustão incompleta, aquilo ali vai virar carvão. E o carvão que vira é o carvão vegetal. Carvão mineral, um material orgânico que foi soterrado por milhões de anos e se transformou no carvão mineral. É fóssil, portanto, não renovável, beleza? E aí os combustíveis fósseis, eles contribuem demasiadamente para a acidificação da chuva. Porque o que acontece no caso do SO2 e do SO3? Presta atenção nisso aqui, ó. Quando você queima um combustível fóssil, você joga na atmosfera o SO2. O SO2, ele reage com o gás oxigênio, formando o SO3. E o SO3, ao reagir com a água da chuva, forma ácido sulfúrico. E vocês sabem que o ácido sulfúrico é um ácido forte. Então, danos que a chuva ácida causa. Aqui eu já estou levando um pouco para a questão ambiental, porque isso é um tema que eu não preciso nem dizer para vocês o quanto é importante na prova do Enem, tá? Problemas que a chuva ácida causa.
destruição de plantações, porque se a chuva estiver excessivamente ácida, ela pode destruir a plantação, pode empobrecer o solo com nutrientes, solo excessivamente ácido é infértil, impróprio para o cultivo. A chuva ácida ela pode causar degradação de monumentos históricos, principalmente monumentos históricos que têm origem carbonática, uma rocha ali tipo um carbonato de cálcio que é sensível a ácidos. Chuva ácida pode causar problemas na nossa saúde, problema de irritação nos olhos, problema nas vias aéreas. Então, a chuva demasiadamente ácida é um problema. Vale destacar, gente, que a chuva, mesmo sem a ação do homem, ela é ácida, ela sempre foi ácida, mas moderadamente ácida, excessivamente ácida, que é um problema que a gente está vivendo hoje, beleza? Então, galera, dióxidos ácidos, era isso aqui que eu tinha para falar para vocês, tá? Aqui eu vou colocar uma mensagem de alerta e perigo, tá? Ó, vou colocar para você aqui, meu querido aluno, danger aqui, ó. O que é o danger, professor? É o seguinte, ó. CO, NO e N2O são óxidos neutros. São óxidos neutros. Professor, o que é um óxido neutro? É aquele que não reage com ácido, nem com base, nem com água. Por isso ele é chamado de neutro. Aqui eu coloquei esses três para vocês não confundirem. Por quê? Porque se eles são óxidos neutros, eles não têm característica ácida nem básica, tá, gente? E percebam que é muito fácil de confundir CO com CO2, porque a diferença é só um oxigênio. Enquanto o CO2 é um óxido de natureza ácida, o CO ele é neutro, tá? Enquanto, por exemplo, o N2O5 é um óxido ácido, o N2O e o NO são neutros. Então a gente precisa tomar um certo cuidado aí, galera, com alguns óxidos que têm carbono e nitrogênio, mas não são óxidos ácidos. Aí como é que eu sei isso na hora da prova, professor? Não tem como saber na hora da prova, decorebinha aqui, tá? Infelizmente, mas é a realidade. Outra classe de substâncias que tem características ácidas, tá, gente? São sais de caráter ácido, tá? Sais de caráter ácido. Quando é que um sal ele tem caráter ácido, tá, gente? Aí vamos lembrar aqui, eu vou colocar um exemplo para recordar aqui com vocês, tá? O exemplo que eu vou colocar será o cloreto de amônio. Cloreto de amônio é um sal. A gente sabe que sais adicionados na água, eles podem não alterar o pH do meio, podem deixar o pH ácido ou o pH básico, vai depender da origem do sal. E aí você, meu nobre e queridíssimo aluno, lembra que sais são oriundos de uma reação entre um ácido e uma base. No caso do cloreto de amônio, vocês concordam comigo que ele tem o íon NH4+, e ele tem o íon Cl-. Vocês concordam comigo que o Cl- veio do HCl, do ácido clorídrico, e o NH4+ veio do NH4OH ou NH3, como queira colocar que dá no mesmo, tá? O HCl, meu nobre aluno, você lembra que ele é um ácido forte? E você lembra que o hidróxido de amônio é uma base fraca, porque as bases fortes são da família 1 e 2 da tabela periódica. Sais que vêm de ácido forte e base fraca são sais de caráter ácido. Sais que acidificam o meio. Então, se eu pegar cloreto de amônio e jogar na água, o pH vai baixar. Agora tem um ponto importante, tá, meu querido aluno? Quando a gente fala que um sal ele vai baixar o pH da solução, não sejam ingênuos de imaginar que um sal ele consegue despencar o pH. Tipo, ó, esse sal aqui eu joguei, o pH ficou 0,5, muito baixo. Não, galera. Entendam que existem níveis de acidificação. E isso para a prova do Enem é importante, tá? Tipo assim, ó. Se você pegar duas soluções que tem pH 7, ó, pH 7 está aqui. Aí aqui você vai jogar um ácido forte. Ácido forte, pH vai fazer isso aqui, ó, bum, vai despencar, quase no zero. E um sal ácido, professor, ele vai descer um pouquinho, ó. Ó,
Percebe que ambos diminuíram o pH, só que o ácido forte ele faz o pH despencar. O sal, o pH baixa de forma mais suave. Então, para você ter esse padrão de comparação aí, beleza? Professor, e na química orgânica, tá? Bom, ainda falando aqui sobre substâncias de caráter ácido, na química orgânica, galera, eu coloco aqui a seguinte observação, tá? Observação. Na química orgânica, ácidos carboxílicos são mais ácidos do que os fenóis. Basicamente, são essas duas substâncias, essas duas classes, essas duas funções orgânicas que você precisa lembrar que tem característica ácida, ácido carboxílico e fenol. Tem outras, professor? Tem, ácido sulfônico, por exemplo, mas é uma coisa mais incomum. As duas mais importantes que, tipo assim, se for uma substância ácida orgânica, eu te garanto que vai ser um ácido carboxílico ou um fenol que você tem que marcar, tá bom? Então, ácidos carboxílicos ou fenóis. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Sei lá, o Enem está querendo neutralizar uma base, ó. Aí apareceu lá nas opções de respostas ácido benzoico. Pode usar o ácido benzoico, professor? Claro, ó. Ácido benzoico tem característica ácida, ele consegue neutralizar alguma coisa que tem base. Professor, apareceu na prova do Enem ácido acético, ó, que é o do vinagre. Inclusive, eu resolvi uma questão recente no canal que a resposta era ácido acético do Enem. Então, ácido acético neutraliza alguma coisa que esteja básica. Fenol, por exemplo, ó, apareceu lá uma substância básica, ele quer neutralizar e eu posso marcar um fenol, professor? Pode. Vale destacar o seguinte, na química orgânica, de um modo geral, as substâncias ácidas são ácidos fracos. Ácido carboxílico é um ácido fraco. Fenol é um ácido fraco. Sendo que o fenol é mais fraco do que o ácido carboxílico. Então, se eu te disse que o ácido carboxílico é fraco, o fenol é muito fraco. O fenol é um ácido muito fraco, mais fraco, inclusive, do que o próprio ácido carboxílico. Belezinha? Deu para lembrar aí, galera, das substâncias de caráter ácido? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos falar das substâncias básicas? Vamos colocar aqui substâncias básicas. Substâncias básicas, galera, o que eu vejo de possibilidade aqui, tá? Bom, pode ser que o Enem ele coloque para você óxidos básicos, tá? Óxidos básicos, galera, são óxidos das famílias 1 e 2 da tabela periódica. Por exemplo, o óxido de sódio, tá? Ele é sólido. O óxido de potássio, esse aqui, por exemplo, ele está presente nas cinzas, tá? Resto de combustão tem óxido de potássio, é um óxido básico. O óxido de cálcio, gente, esse aqui, ele é conhecido com o nome de Cal, tá? A escrita é assim, ó, C-A-L, Cal. A fórmula é Cal, que é C-A-O, e o nome é Cal com L, é facinho de lembrar, tá? A cal é muito utilizada nos processos de calagem, que nada mais é do que a correção de pH de solos ácidos. Então, quando você tem um solo que está ácido, solos excessivamente ácidos são impróprios para o cultivo. E aí, o que você faz? Correção do pH, processo de calagem, tá? Inclusive, por exemplo, né, a gente poderia até colocar um contexto legal aqui, que é falando sobre o solo amazônico. Solo amazônico é um solo que basicamente o que mantém a floresta de pé é a própria matéria orgânica que existe lá no solo, né? Se você tirar aquela matéria orgânica do solo, o solo amazônico é pobre, por isso que você não vê plantações, né? Isso aí é muito discutido na geografia, né? Vamos plantar as coisas no Amazonas. Pô, mas o solo lá é pobre. E é pobre, porque tipo, o que mantém ali é a própria matéria orgânica da floresta. A floresta se retroalimenta. Tirou a matéria orgânica do solo, o solo de uma forma geral é pobre. E aí é um solo muito ácido também, os solos amazônicos, ó. Então você teria que fazer aqui um processozinho, cadê? Tô aparecendo?
fazer um processozinho de calagem para corrigir. Vale destacar que a cal ela é utilizada também como uma das etapas do tratamento da água. Tratamento da água, gente, uma das etapas é a pré-alcalinização da água, porque a água, para passar por um tratamento, ela precisa estar uma água alcalina, e aí você faz a correção utilizando esse pozinho branco que é a cal, beleza? Então aqui são os principais óxidos básicos. Aqui os dois que têm aplicabilidade, esse aqui das cinzas e esse aqui do processo de calagem, ok? Vamos falar de sais básicos, galera. Sais básicos. Sais básicos vale a mesma regra que eu falei para vocês aqui, ó. Lembra que um sal ácido é aquele que vem de um ácido forte e de uma base fraca. Pela mesma lógica, um sal básico é aquele que vem de ácido fraco e base forte. Então, se um sal, a origem dele é ácido fraco e base forte, ele vai ser um sal de caráter básico. Quais são os dois principais sais de caráter básico? O bicarbonato de sódio e o carbonato de cálcio. Tem outros? Claro que tem. Mas esses dois aí, meu querido aluno, se você esquecer, eu vou chorar. Eu vou ficar muito triste, eu vou chorar. Porque, tipo, é o clássico do clássico, cara. Carbonato de cálcio e bicarbonato de sódio é o clássico do clássico. Porque lembra o seguinte, ó. O bicarbonato de sódio, uma vez que ele é uma substância que tem característica básica, ele serve para neutralizar ácidos. Então ele está presente, por exemplo, no sal de fruta, que é para neutralizar a acidez estomacal. Ele está presente na pasta de dente, que serve para neutralizar a acidez bucal. Tá? Então ele está presente, por exemplo, como antiácido na culinária. Então quando você faz, por exemplo, um molho de tomate, né? Você está lá no MasterChef, aí você fez um molho de tomate para o chefe Jacan, aí o chefe Jacan provou aquilo ali, falta tom perro, coloque tom perro. Se você chegou até aqui, galera, para eu saber que você está assistindo, comenta aqui, bota aqui nos comentários, tom perro, tá? Eu saber que você chegou até aqui, bota aqui tom perro, que eu vou dar uma risada se vocês colocarem isso aqui. Então o chefe Jacan disse, falta tom perro, seu molho de tomate está muito ácido. Opa, o que você pode fazer? Coloca bicarbonato de sódio, ele neutraliza aquela acidez e fica menos aquele impacto do molho de tomate, tá? Carbonato de cálcio, galera, um sal também que tem características básicas. E aí lembra, pelo fato dele ter características básicas, ácidos atacam esse sal. Esse cara aqui ele está presente na casca do ovo, por isso que casca do ovo de molho no vinagre ela vai se desfazer, porque o vinagre ataca, isso aqui vinagre é ácido. O carbonato de cálcio ele está presente nos corais, tá bom? Então a água do oceano, gente, ela é uma água alcalina, mas a atividade do homem pode, com o passar dos anos, acidificar essa água, e a acidificação das águas dos oceanos é um problema ambiental seríssimo, porque ela pode levar à degradação dos corais. Inclusive, fale com seu professor de biologia aí, professor, me dê um bizu aí sobre branqueamento de corais. Professor Diego falou que é um tema top aí da biologia para estar na prova do Enem, beleza? Branqueamento de corais, não esquece de ver isso aí. O branqueamento dos corais, ele tem uma relação, em parte, ele é causado em parte também pela alteração do pH das águas oceânicas. E esse cara aqui, ele está presente nas estalactites e estalagmites das cavernas. Então, quando, por exemplo, vai um grupo de visitantes numa caverna, a visitação é controlada, só pode entrar 3 pessoas por vez. Por que só pode entrar 3 pessoas na caverna, professor? Porque a sua respiração libera CO2. CO2 é uma substância de natureza ácida. E essa substância de natureza ácida ataca a estalactite e a estalagmite, tá? Rochas carbonáticas, ó, lembra que eu falei para vocês da chuva ácida? Pois é, carbonato de cálcio é sensível a ácidos. Então, quando a gente fala de substâncias de natureza básica, essas são as principais, beleza? Professor, e na química orgânica, tá? Na química orgânica, eu vou destacar para vocês o que, gente? As aminas. Falou em basicidade na química orgânica, você está falando de aminas. Lembra que as aminas elas são compostos orgânicos que possuem o nitrogênio fazendo 3 ligações e um par de elétron não ligantes.
Esse par de elétron não ligante na estrutura das aminas, ele pode ser doado para se ligar com alguém. E aí a gente lembra da teoria ácido-base de Lewis que espécie que doa par eletrônico é base. Então as aminas são bases por conta disso, tá? As aminas, elas estão muito presentes, por exemplo, no cheiro do peixe e do frango, né? Que recentemente eu resolvi uma questão aqui do canal, no Enem, falando sobre isso. Aqui em Manaus a gente chama, por exemplo, de pitiu, o cheiro do peixe e do frango. Inclusive eu queria saber na sua região como é que se chama aquele cheiro característico do peixe ou do frango. Deixa para mim aqui nos comentários. Aqui em Manaus a gente chama de pitiu. Como é que é aquele cheiro de peixe aí na sua cidade? Bota o nome da cidade, como é que é, só para a gente entender essa diversidade cultural aqui, tá bom? Vale destacar, gente, que as aminas com grupos conectados aqui ao redor dela, você altera a basicidade delas, tá? De uma forma geral, as aminas secundárias, elas têm uma basicidade maior, porque, em teoria, quanto mais grupos orgânicos nós temos ligados ao nitrogênio, grupos orgânicos são grupos elétron doadores, tá, gente? E grupos elétron doadores na química aumentam a basicidade das aminas. No entanto, você deveria então me questionar. Ora, professor, então se for por essa lógica, a amina terciária ela é mais básica, certo? Vejam bem, a amina secundária ela é mais básica do que a amina primária porque ela tem exatamente dois grupos orgânicos conectados ao nitrogênio, enquanto a amina primária ela só tem um grupo orgânico conectado. Então, pela lógica, quanto mais grupos orgânicos, maior a basicidade da amina, certo? As aminas terciárias, galera, por que elas têm menor basicidade aqui nessa sequência primária, secundária e terciária? Porque esses grupos R aqui, eles são grupos geralmente volumosos. E o tamanho desses grupos aqui gera o que nós chamamos na química orgânica de impedimento estérico. A espécie química que vem aqui para se ligar com a amina, ela tem dificuldade de entrar, porque são grupos muito volumosos, então eles tornam esse ataque aqui, ó, mais complicado. Então, quanto mais grupos R tiver uma amina, mais básica ela é. No entanto, a amina terciária apresenta menor basicidade por causa do impedimento estérico. Bom, é fato que aqui, abrindo um parêntese, eu peguei um pouquinho mais aqui profundo no detalhe de ordem de basicidade de aminas. Não seria comum isso aparecer no Enem, mas é importante você saber para o Enem que aminas são substâncias básicas. Amidas, galera, amida, as amidas elas possuem uma basicidade quase que desprezível, porque apesar de terem nitrogênio, o par de elétrons livre do nitrogênio ele entra em ressonância com a carbonila da amida. Então acaba que é um par de elétrons que não fica disponível a maior parte do tempo. Claro que você não precisa saber o porquê disso aí, tá? Mas é importante lembrar que as amidas, apesar de terem nitrogênio, uma basicidade muito baixa, quase desprezível, beleza? Meu querido aluno, gostou dessas dicas? Vocês viram que foi uma aula bem completa, hein? Passei pelas principais substâncias ácidas e básicas. Isso aí, com certeza, te garante minimamente uma questão na prova do Enem. Provavelmente mais de uma. Por quê? Porque todo ano cai no Enem uma questão de reconhecimento pelo contexto do texto da questão, se é uma substância ácida ou básica, beleza? Vale o seu like, meu querido aluno, nesse vídeo? Vale seu compartilhamento? O que vocês acharam da aula? Comenta aqui. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo do canal da nossa saga Premonição Enem. Grande abraço a todos e até lá, gente. Valeu!